Estados Unidos, boa noite Brasil, boa noite Europa. Como vocês estão? Instagram, vai entregando essa live aí para as pessoas. Essa live de número 49 da série de 51 lives em um ano. E o tema hoje é neuroplasticidade. Deixa eu aproveitar aqui que o Instagram ainda está entregando a live e vou enviar para algumas pessoas. Vamos ver se aparecem os nomes aqui. Vamos enviar essas lives para mais pessoas, para que elas possam ver. Onde estará a tia Glória? Tia Glória é sempre fiel. Às vezes vem no final, mas aparece. Bora lá. Já eu consigo ver vocês. Só mais um minutinho. Enviando aqui para mais pessoas. Tenho visto muitos rostinhos aqui conhecidos aí. Beleza, muito bem. Então, a live de hoje, o tema da live de hoje, neuroplasticidade. Ensine o seu cérebro a ser sábio. Olha só o que eu trouxe hoje, uma Play-Doh, uma massinha de modelar, que vem dentro de um potinho. E dentro desse potinho, ela tem uma forma, né? E quando eu tiro ela, estou comparando isso a neuroplasticidade, tá? Neuro de neurônio e plasticidade de plástico mesmo, de ser moldável, tá bom? A palavra neuroplasticidade, ela significa o poder do nosso cérebro de se reprogramar, de ser moldável. E por que eu decidi falar? Isso aqui é viciante, né, gente? Por que eu decidi falar de neuroplasticidade? Porque até alguns anos atrás, talvez até um século atrás, eu não tenho a data definida aqui, mas até um tempo atrás, pensava-se que o nosso cérebro se formava completamente até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade. E dali pra frente, pensava-se que como esse plástico duro aqui, ó, tá vendo? Esse plástico, oi, Vani, esse plástico duro aqui, eu não consigo moldá-lo mais. Ele foi feito no momento ali que ele estava sendo derretido, ele se criou essa forma, e esse também, ó, o potinho. São formas diferentes, a tampa e o potinho, e eu não consigo desfazer. Eu não consigo desfazer essa dobra aqui, ó. Eu não consigo. Então, durante muito tempo se acreditou que o cérebro, até os 7 anos de idade, ele se formava... E do jeito que ele se formava, ele ficava pro resto da vida. Mas os estudos hoje em dia, com a tecnologia, o avanço, né, dos estudos, daqueles estudos em laboratório, de investigação, aí foram se descobrindo, olha, que na verdade o nosso cérebro é isso aqui, ele é moldável. E sabe o que é o mais bonito de tudo isso? É que nós podemos receber neurônios, vamos fingir que o neurônio ele tem um formato mais ou menos assim, ó. Ele tem algumas abinhas, umas conexões, ó. E ele não é duro, ele é flexível. E os neurônios, nós podemos criar novos neurônios ou criar novas conexões neuronais até 90 anos de idade, gente. 90 anos de idade. Então, aquele ditado de que eu sou cabeça dura, a gente ouve muito isso da geração dos nossos avós, que acham que não são capazes de aprender coisas novas, de mudar a maneira de viver, a rotina. É mentira. Isso é uma crença limitante, que é uma das lives que eu fiz lá o ano passado, talvez em dezembro, eu devo ter falado sobre isso. Crença limitante é tudo aquilo que a gente acredita e nos faz ficar assim, ó, só limitados, ó, só aqui eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser diferente, a vida foi assim, a vida foi injusta, mas não. Hoje eu venho falar da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é moldado a partir do ambiente externo. Lembra que aqui dentro é quando a gente é criança, tá aqui dentro da caixinha. E é de acordo com a genética da nossa mãe e do nosso pai e a maneira que nós fomos criados naqueles primeiros anos.
Mas uma vez, até tem um ditado que diz, uma mente que se abre nunca mais volta ao seu estado original. E é a mesma coisa de uma massinha. Poderia ser aquela... Esqueci o nome daquele negócio, jelly, esqueci agora. Que as crianças gostam daquele negócio que até faz com cola, né? Esqueci completamente. Eu estava procurando por um negócio daquele. Mas eu achei essa massinha aqui, né? Casa com criança sempre tem alguma coisa pra trazer criatividade pra live, né, gente? Já fiz live com um Sonic pra falar do poder do abraço. E aí, eu trouxe esse aqui pra ficar bem, bem claro e visível. Olha, o nosso cérebro, lembra que ele tava aqui dentro e ele tava num formato de nada. Ele era uma massinha lisa e pressionada, porque veio da fábrica, foi pressionada, lisinha, nada demais. Mas uma hora que ele sai dali, ó, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou esticando, eu vou expandindo. Você tá vendo como ele está expandindo, ó? Expandindo e tomando forma. E aí, se eu usasse umas forminhas aqui, eu poderia colocar um formato de coração, poderia colocar em formato de estrela. Eu só estou amassando, moldando, eu poderia fazer flores. Eu não sou uma pessoa criativa, olha. Mas se eu fosse, eu faria algo bem legal aqui pra vocês. Esse aqui é o nosso cérebro. E isso é o que acontece dentro da nossa mente. Então, não permita que a sua mente te engane, te limite, faça você acreditar de que você não pode fazer coisas diferentes, de que a sua vida não pode ser diferente, independente da idade que você está. Olha só, fiz umas anotações aqui, olha. O cérebro, ele é moldado tanto pelo ambiente físico quanto social. Então aqui, ó, digamos que o físico seja a minha mão, ó. Tá? Tô aqui, tô apertando, tô amassando. E digamos que seja um social, que é as nossas convivências, poderia ser alguma coisa que veio de fora, algo diferente, ó. Que seja essa caneta, o social, ó. Começou a fazer parte da minha massinha, da minha moldura, ó. Se eu já enrolar aqui, já é outro formato. Vai ficar com... essa caneta, ela tem algumas marcas aqui, né, ó. E aí o meu cérebro ficaria com essas marcas aqui, ó. Não dá pra ver direito, mas ele ficou. Deixa eu ver. Vamos ver se dá pra ver agora. Ele ficou com as marquinhas aqui, ó. Independente. É o que você ouve, o que você vê, o que você vivencia. Tudo isso faz parte da sua massinha. Tudo isso forma o seu cérebro. Então hoje, qual é o meu intuito das lives aqui? E hoje eu tô na live 49. Faltam apenas 2 lives para concluir. Toda live eu venho na esperança de dizer pra você de que até hoje foi assim. O amanhã pode ser diferente. O próximo minuto a gente pode fazer diferente. Porque agora a gente sabe o que a gente não sabia antes. Então é maravilhoso. Tem um estudo aqui, ó, anotei um estudo. Olha só, são infinitas as possibilidades. Tem um estudo, tá no portal g1.com, tá, gente? Vocês podem olhar depois, ó. Estudo aponta que cérebro continua a ganhar novos neurônios ao longo da vida. Tá lá no G1, ó. Existe um estudo, foi feito em Madrid. Foi feito monitoramento da atividade cerebral das pessoas. E aí, esse estudo diz que o ser humano continua a produzir novas células cerebrais ao longo da vida, pelo menos até os 97 anos. Então, até o último dia, praticamente, da nossa vida, porque a maioria de nós não chega tão longe. Até o último dia, a gente pode transformar a nossa mente. A gente pode transformar a nossa mente. E só para ilustrar, os neurônios, eles são realmente como umas conexões assim, e eles enviam energia, como se fossem choques entre um e outro. Então, a neuroplasticidade é o seguinte: acabei de ouvir que podem nascer novos neurônios ou novas convicções na minha vida. A qualquer dia, a qualquer momento. Uau! Aí os neurônios estão assim, ó. Uau! Então eu posso mudar a maneira como eu penso. Uau! O que eu gostaria de pensar diferente? O que hoje não está contribuindo para o meu sucesso? Uau! Aí você vai atrás e aí você vai criando essas novas conexões. Agora já não é mais assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Você está mudando a programação e eles vão mandando essa frequência aí, ó, como se fosse eletricidade, como se fosse choquinhos. E é isso
que constrói a sua nova realidade. Eles vão se comunicando. Esse processo que é essa comunicação, como se fosse uma ligação, chama-se sinapse, tá? E isso acontece a cada segundo no nosso cérebro, o tempo todo. O tempo todo nós somos influenciados, o tempo todo. Até os 20 anos, os especialistas dizem que até os 20 anos de idade, o nosso cérebro tem aproximadamente 1,2 kg de massa cerebral. Mas com o passar dos anos, ele vai diminuindo de tamanho. Então, veja se faz sentido. É bem similar a todo o nosso corpo. A musculatura. Quando a gente, por exemplo, é muito... Como é aquela palavra, aquela pessoa que não faz atividade física? Ai, hoje eu tô pra esquecer a palavra, né? Não é ocioso. Quando a gente não faz atividade física, a gente vai envelhecendo. Isso acontece muito para quem trabalha sentado, seja uma costureira, seja um motorista, seja pessoas que trabalham em escritório por muitos anos. Você começa a ter dificuldade nas juntas, no joelho, você começa a ter dores lombares, talvez até você fique mais arcado. Tem pessoas que são mais assim, arcadas por falta de postura, né? Então, o cérebro é a mesma coisa. Ele diminui de tamanho, tá? Com o tempo ele diminui de tamanho. Mas ele pode melhorar em qualidade. Olha que bonito. Olha que interessante. Ele pode melhorar em qualidade de conteúdo, de acordo com o que você está ouvindo e o que você está fazendo de fato na sua vida para melhorar. Por isso que a gente, a partir de uma certa idade, a gente começa a perda de memória. Lá para os 70 anos, né? A gente começa a ter perda de memória. Por quê? Porque se a gente não treinar o nosso cérebro, por isso que o tema da live hoje é neuroplasticidade, ensine o seu cérebro a ser sábio. Se você não sabe de tudo isso, você vai só vivendo. Vai só passando, né? Os anos vão passando. E aí, tanto o seu corpo físico vai ficando mais cansado, vai começando a dar problemas nas articulações, já não se movimenta tão bem por falta de atividade física, também o seu cérebro por falta de atividade cerebral. Porque provavelmente você já se aposentou aos 65, talvez. Isso muda muito, né? Mas é mais ou menos a idade média, 65, 67. E às vezes você acaba ficando mais ocioso. Então, dois fatos comprovados, que um não elimina o outro. Um é que o nosso cérebro, depois dos 20 anos, ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai se comprimindo, ok. Mas o segundo dado, que é o mais importante, é que nós podemos criar novos neurônios e novas conexões neurais até 97 anos de idade. Então, vamos ficar com essa parte boa. É a mesma coisa que a gente comparar quem faz academia. Eu faço academia apenas para ter qualidade de vida. Mas aquelas pessoas que faz para ficar em shape, para ficar em forma, eles não vão ficando também com o músculo bem comprimido? Eles ficam com o músculo bem comprimido, de tanto malhar, malhar, malhar. E isso que significa que eles estão perdendo algo? Algo bom? Não. Isso só significa que eles estão ganhando força. Que eles estão ganhando força e saúde, né? Então, se a gente comparar com o cérebro, é mais ou menos isso. Quanto mais a gente exercitar e quanto mais a gente exigir do nosso cérebro ali, colocar pressão nele mesmo. É difícil, gente. É uma batalha da mente. Você vai ter que ser muito decidida para chegar onde você quer chegar na vida. Porque é mais fácil e é mais cômodo permanecer onde está. E aí, a partir de hoje, tanto você que está assistindo essa live, como a sua mãe, a sua avó, a sua tia, essas pessoas que você vê ao seu redor, fale para elas, compartilhe esse conhecimento. Fala que é possível. Fala que é possível. Basta elas acreditarem, elas procurarem e elas praticarem. Aqui eu vou falar para vocês, por exemplo, 6 atividades. Deixa eu ver se são 6. 6 atividades, olha só. De que maneira? Aí você fica perdida. Como que eu posso melhorar
a minha atividade cerebral. Como? Número 1, exercício físico. Isso eu já falei em várias lives. Live de inteligência emocional, live de depressão, de ansiedade. Gente, é muito sério. É tão simples o exercício físico e é tão benéfico, qualquer que seja a atividade física. E aí tem alguns estudos que mostram que a neuroplasticidade é aumentada depois que você pratica exercício. Isso vai te gerando maior aprendizado, memória e vascularização cerebral. Então, nem sempre o exercício físico, às vezes a gente tem eu já tive essa ideia errada, essa crença limitante de que o exercício físico é só para trabalhar o corpo, só para malhar o corpo. E não é. Não é, tá? Então, o exercício físico ele tem impacto em várias áreas da nossa vida. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, traz bem-estar e também contribui para a neuroplasticidade do seu cérebro, tá? Também, olha, é tão importante, já foi comprovado que o exercício físico, ele provoca um efeito tão positivo no sistema nervoso que para o tratamento de obesidade, câncer, depressão, o envelhecimento, quando a pessoa começa a ficar mais esquecida, e doença de Parkinson, doença de Alzheimer, AVC, lesões medulares e encefálicas. Então tem uma série de comprovações já médicas do quanto o exercício físico recupera a qualidade mental das pessoas. Incrível. Segundo, então comece pelo exercício físico. Pode ser uma caminhada, gente. Todos os dias. Caminhada é gratuita. Caminhada é gratuita. Não precisa ser levantamento de peso, pagar academia. Caminhada. Segunda coisa que você pode fazer, aprender coisas novas. Você tem que sair da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto é isso aqui, ó. Você tá limitado. O espaço aqui dentro é limitado. Você não consegue expandir aqui dentro, ó. Então essa aqui é a nossa zona de conforto. A gente precisa sair dela. E quando a gente sai dela, a gente cria possibilidades. Pode ser tocar um instrumento, pode ser aprender um esporte. Já tentou? Eu já tentei fazer aula de teclado. Achei difícil. Queria aprender violão, mas achei duro segurar a corda. A gente vê as pessoas tocando violão, parece tão fácil, né? Até que você tenta. Olha só. E aí você vai se expandindo, tá? Pode ser um esporte, pode ser dançar. Nossa, pode ser dançar. E aí, dependendo da sua idade, pode ser uma dança mais clássica. Ou aquela zumba que você perde bastante caloria e você dança e pula bastante. Enfim. Pode ser um curso de algo. Culinária. Culinária é terapia para muita gente. Pintura é terapia. Bordado. Tudo isso vai mexer aqui na sua mente, ó. Sua mente tá produzindo, sua mente tá vendo coisas diferentes. Tudo tem um resultado, né? A dança você vai se ver dançando. O esporte você vai ganhar pontos. O bordado você vai ver no final o trabalho concluído. Então, não é um imaginário. Não é um imaginário, é um projeto que você trabalha e você vê o resultado. E isso traz benefício para sua mente. A sua mente está trabalhando. E aprender um novo idioma? É um assunto que muitas pessoas fogem. Tem muitas pessoas, isso é incrível, é um tabu aprender um novo idioma. Faz muita parte da minha realidade aqui nos Estados Unidos. A gente conhece pessoas que vivem anos aqui, anos, e não conseguem se dedicar a aprender o inglês, porque elas acham muito difícil, muito complicado. Aqui, ó, elas estão aqui dentro. Muito difícil, muito complicado e muito doloroso. Eu não sei falar. Eu entendo, mas não sei falar. Não consigo falar. Mas aí quando você fala, você tem que falar. Nem que seja errado. Você tem que se colocar, ó, sair da sua zona de conforto. E você vai expandindo o seu cérebro. Seu cérebro vai prestando mais atenção no como você falou, você se ouvir, o sotaque, a pronúncia, como a pessoa pronunciou. Se você consegue entender a pronúncia dela, é só você repetir a mesma pronúncia. E aí você vai se expandindo, olha. E o seu cérebro vai se tornando algo novo. E aí você já sabe, daqui a um tempo você está fluente no seu novo idioma.
Olha, um neurocientista Sam Wang, de 2011, esse estudo, ele descobriu que a demência é retardada por uma média de cerca de 4 anos para as pessoas bilíngues. Então, fizeram uns estudos aí naquela época, em 2011, e descobriram que as pessoas que falam mais de um idioma, o cérebro delas já estão mais assim, mais maleáveis, sabe? E aí elas têm menos tendência à demência. Demoram mais tempo para desenvolver. E o Joe Dispenza, ele é um neurocientista, ele é escritor de livros e ele sofreu um acidente de bicicleta e que causou alguma lesão cerebral nele e ele se recuperou através desses exercícios mentais. E ele falou assim: se você acordar todos os dias e sentir da mesma forma, significa que nada de novo está a se criar na sua vida. Se você se sente sempre da mesma maneira, significa que está a criar a mesma vida e que vive do passado. Para ele, não faz sentido a gente não ter algo novo cada dia. Até porque ele se recuperou de uma lesão cerebral. Também já falei aqui na live de autoconfiança da Amy Cuddy, que também teve uma lesão cerebral. Ela perdeu parte do cérebro dela, gente. Isso aqui é muito real. Isso aqui é muito poderoso. Não é balela. Nós temos escritores, pessoas, pesquisadores. A Amy, no caso, é professora de faculdade. O Joy é neurocientista, gente. E essas pessoas se recuperaram, mesmo faltando um pedaço do cérebro. Como isso é possível? Entende? Aí ela falta um pedaço, ó, arranca um pedaço, ficou menor, né? Então o trabalho dela de trabalhar, no caso da Amy, o trabalho dela de melhorar essa neuroplasticidade foi muito maior do que uma pessoa que está com o cérebro completo. E ela conseguiu, e ela logrou. Então, quanto mais a gente estuda o tema do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, a gente vê pessoas reais, histórias reais, que comprovam tudo que está sendo falado hoje sobre neurociência, neuroplasticidade, conhecimento humano, tá bom? Terceiro, então, em primeiro lugar, está os exercícios físicos, né? Que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Em segundo lugar, aprender coisas novas, sair da sua zona de conforto. Em terceiro lugar, alimentação saudável. Existem alimentos, gente, comprovados, que são comprovadamente eficazes para melhorar a sua neuroplasticidade. E aqui eu vou dizer alguns. Os peixes gordurosos, como salmão, truta, atum, arenque e sardinha. Quanto mais você comer destes alimentos, você está melhorando a atividade cerebral. E a gente tem que comer, todo mundo tem que comer, né? Então escolha comer alimentos que vão te ajudar. Porque esses peixes, eles são ricos em ácido graxo, ômega 3, né? E o ômega 3, por isso que a gente faz suplementação. Eu faço, né? Faz 1 ano que eu comecei a fazer suplementação de várias vitaminas. E exatamente eu aprendi que o ômega 3, ele ajuda a construir células neuronais. E são essenciais para o aprendizado e a memória. E os nossos avós não sabiam disso. Eles não tomavam suplementação vitamínica. Eles não aprendiam coisas novas todo dia. Então a vida deles dos 40 anos para frente, iam decaindo. E eles iam envelhecendo, se atrofiando mentalmente, fisicamente, até esperando o dia de partir, né? Mas hoje a gente pode esperar o dia de partir muito bem, gente. Muito bem. A gente pode aproveitar cada dia dessa jornada. Oi, Eriquinha. Outros alimentos aqui. As frutas vermelhas, os ovos, açafrão e chá verde. E por um outro lado, o álcool é maléfico, porque ele inibe a neuroplasticidade. Isso aí todos nós devemos saber. Acredito que provavelmente 98% da população mundial já tomou álcool na vida, né? Então vai saber que realmente a gente fica mais com raciocínio lento, né? E se você toma um porre, se você abusa, né? Se você fica alcoolizado, você nem consegue se lembrar, né? Do que você fez, de fato. Então, da mesma maneira que o álcool age de forma ruim
no nosso cérebro, existem outros alimentos que agem de forma favorável. O número 4, sono. O sono, gente. O sono, lembra que aqui os neurônios vão mandando sinais. Vão mandando sinais um para os outros. Eles vão mandando sinais. Os choquinhos, que são as sinapses. E eles ficam fazendo isso o tempo todo que nós estamos acordados. Então, o sono, ele é necessário, ele é essencial para essa pausa, para esse descanso cerebral. Então, não sei se vocês já ouviram em algum momento que durante a noite a gente armazena o aprendizado que a gente teve durante o dia. Durante o dia a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, ainda mais agora na era das redes sociais, a gente vê muita informação por fração de segundos. E a gente não consegue reter toda essa informação. Então, durante o sono, é quando as ondas se acalmam. E aí a nossa memória vai guardar aquilo que ela julgar importante, tá bom? Então, o sono é essencial. E o indicado é de 7 a 9 horas de sono por noite, tá bom? Se você não dorme bem, você vai ter a sua memória comprometida, o seu aprendizado comprometido e a sua neuroplasticidade. O seu cérebro, ele vai ficando cansado. Ele não descansa, né? Então, aí fica difícil dele conseguir raciocinar e dar um bom resultado. O número 5, atividade número 5 para você melhorar a sua neuroplasticidade. A meditação. A meditação, porque o contrário da meditação é o estresse. E o estresse, ele para. O estresse, ele bloqueia, tá? O estresse, ele inflama o nosso organismo, ele faz a gente engordar, ele traz ansiedade, ele pode trazer depressão. E ele bloqueia o nosso cérebro, as nossas atividades cerebrais. Então, o contrário do estresse, a única maneira de a gente conseguir lidar com o estresse, o exercício físico ajuda muito, a alimentação, mas a meditação também. Que é a gente voltar a focar de maneira assim, sem ter pressa, de maneira real, em uma única coisa. Desacelerar. Olhar para dentro. Respirar profundo. Não tem como você ficar estressado respirando profundo. Não tem como. Não são compatíveis, tá? Então, a meditação, ela faz aumentar aí os hormônios de bem-estar. E a gente vai se sentindo relaxado, vai trazendo equilíbrio para nossa mente e os nossos neurônios conseguem, como se fosse recarregar, né? Recarregar. E vai te ajudar a combater o estresse, né? 6º, leitura. O hábito de leitura permite que as pessoas tenham capacidade mais rápida de aprendizado. E aqui eu compartilho com vocês, que eu já falei em outras lives, que eu não consigo ler, eu não tive o hábito, não desenvolvi o hábito de leitura, me dá sono, as letrinhas começam a embaralhar. Talvez porque eu tenha astigmatismo, enfim. Ou é falta de hábito mesmo. Mas, hoje em dia nós temos ferramentas. Eu não leio livros físicos, mas eu ouço muito audiobooks. Muito audiobooks, né? Que é o mesmo efeito. Eu estou ouvindo e eu estou acessando aquele conhecimento de forma diferente. Olha que incrível. Se não fosse pelos audiobooks, eu não teria aprendido tanta coisa quanto eu aprendi nesse ano de 2023, sabe? Porque se dependesse de eu ir comprar o livro físico, sentar e ler... Não gosto de leitura digital, gente. De livro digital. Não gosto. Porque aí eu teria que ficar numa tela, né? E lendo ali. Pra mim não funciona. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, as pessoas lerem livro digital. Pra mim não funciona. E pra ficar também no livro físico, pra mim é cansativo. Então, pra minha realidade, o audiobook tem um efeito fenomenal. Vai lavar uma roupa, eu tô ouvindo audiobook, vai no mercado, vai dirigir longa distância, eu tô ouvindo outro audiobook. Olha, você pegar
A maioria dos audiobooks é 8 horas, 10, 11 horas. Tem uns que são bem mais extensos, 11 horas. Se você ouvir 1 hora por dia, em 11 dias você lê um livro inteiro. Então, a leitura, a prática de leitura independente, né? Se você vai ler com os olhos, você vai ouvir, a prática de leitura te ajuda a fixar aprendizado, tá? Oi, Mari, bem-vinda. Também não consegue ler? Nossa, tem um cientista, neurocientista, chama Michael Merzenich. Ele fala que a leitura precisa ser feita com prazer, tá? Que é essa motivação que nós temos de adquirir o conhecimento que faz a mudança no nosso cérebro, faz os nossos neurônios se expandirem e criarem uma nova realidade. Não é uma leitura obrigatória, como da alfabetização, por exemplo. Meu filho tá na 2ª série, né? E ele tem que ler todos os dias 15 minutos. De segunda a quinta, 15 minutos. E ele tem preguiça de ler, né? E eu lembro que quando eu era criança também eu não gostava muito, não. Então, ultimamente, eu tenho pensado o que eu poderia trazer para ele de divertido, que é um assunto que ele se interesse, que ele tenha prazer de ler, porque o prazer é o que vai mudar. É o que vai fazer, por exemplo, ele tá jogando futebol. Isso eu sei que é fato, que é uma coisa que ele vai querer muito. Se eu pegar algum conteúdo de futebol e imprimir, nem que seja impresso, que eu não sei se tem didático para criança, mas já estou pensando, elaborando essa possibilidade. Ele vai ter o interesse, essa motivação, porque é algo que ele gosta, que ele se interessa, que ele quer muito fazer. Então é essa vontade de aprender que é o que vai abrindo, ó, a mente. E aí quanto mais ele ler, ele vai querer ler mais ainda, porque é algo que ele gosta. E aí ele vai se expandindo, vai fazendo o processo de neuroplasticidade. Ele vai criando conhecimento, ampliando os conhecimentos naquela área que ele tanto busca. Que hoje em dia é visual, né? Ele assiste muito vídeo, muito vídeo, mas não é pelo hábito de leitura, de conhecimento mais sistematizado, né? Oi, Thaisa. Oi, Thaisa. Seja bem-vinda. Então, esses 6 hábitos em conjunto, se você fizer esses 6 hábitos, você vai trabalhar melhor a sua neuroplasticidade. É amolecendo, gente. É o que eu tô fazendo aqui, ó. Podia ser massa de pão, lembrei aqui, né? No Brasil, quando a gente faz pão, a gente tem que cilindrar pra massa ir ficando mais maleável, não é isso? Também. Eu acho que é uma analogia muito interessante pra nossa cultura brasileira entender, né? Eu já vi muito massa de pão ser cilindrada, então ela vai ficando mais molinha, até ela soltar umas bolhas, né? É nesse naipe. E a gente vai expandindo a nossa mente, o nosso cérebro pro novo, tá? E olha, a gente começa a ter perda de memória, menos capacidade de concentração, lentidão de raciocínio, já a partir dos 30 anos. E aí, se a gente não sabe toda essa informação, é aquela realidade que a gente viu dos nossos avós, que eles, depois dos 40 anos, eles apenas envelheciam e esperavam o dia de partir. Ou seja, metade da vida eles não viviam, né? E hoje em dia, tem até uma música, né? Que a vida começa aos 40, mais ou menos isso. Se você tiver esse conhecimento e você aplicar ele na sua vida, a sua vida começa aos 40. A melhor vida começa aos 40. Você já fez faculdade, você já teve os filhos que você quis ter, casou ou não casou, né? E aí, é a melhor vida que você pode ter. É depois dos 40. Agora, eu queria compartilhar com vocês um teste. Vou mandar esse teste para todos que me pedirem. Então, façam um favor de mandar essa live para as pessoas, para pelo menos 5 pessoas que você se importa, que esse teste é sensacional. É um teste que fala sobre a nossa avaliação de inteligência. É 2 testes, um link. Tem um link. O teste está disponível em inglês, português e japonês. Que maravilhoso, né? Não sei por que japonês. Tô curiosa. Esse teste, ele foi baseado num livro que chama Inteligência Positiva. Deixa eu ver o nome do autor. Shirzad Chamine. O Shirzad Chamine. É um livro muito bom, que nos ensina a realmente ser críticos dos nossos pensamentos e nos resolver
de maneira inteligente. Inteligência positiva. De maneira inteligente, desfazer os nossos traumas, os nossos preconceitos, e a gente consegue desenvolver meditação. Esse livro tem vários exercícios de meditação, então ensina muito. Ensina muito, assim, do conceito, ele vai falar exatamente o nome de cada componente do seu cérebro, como que funciona. É uma aula, é um livro-aula, mas ele também tem a parte didática para você aplicar no dia a dia. Faça faça esse exercício assim, assim, assim. Uma rotina. E aí você seguindo, você consegue desenvolver a neuroplasticidade. No link tem 2 testes. Eu fiz esse teste. O primeiro é pra gente medir o nosso nível de inteligência positiva. O quanto que a gente é maduro. Mais ou menos isso, tá? Colocando em termos práticos. Como se fosse medir a nossa maturidade emocional. Bem interessante. Bem interessante. E ele te dá um relatório. Você responde algumas... Seleciona questões de múltipla escolha. É rapidinho o teste. Mas ele te dá todo um conceito no final e ele vai te dizer lá no livro, né? Como que é? Vai lá no capítulo tal do livro, mas ele te dá um relatório. E é gratuito, gente. É gratuito. Todo mundo deveria fazer esse teste, tá? Esse é um teste, que é o que ele fala do avaliação QP, que é do nosso cérebro inteligente. E o segundo teste tem um pouquinho mais de perguntas, que é para conhecer os nossos sabotadores. Os nossos sabotadores, que ele também fala no livro. Quer ver? Eu até anotei aqui quais são os nossos sabotadores. O crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 sabotadores. E aí, de acordo com as respostas que a gente der naquele teste, vai identificar os mais fortes. E aí ele ensina que pode ser que um desses sabotadores seja mais dominante na nossa vida pessoal e o outro na vida profissional. E aí ele ensina como que a gente pode tratar, focar de resolver um único sabotador. Por exemplo, se eu sou crítica demais, hiperrealizadora demais, tem que estar fazendo tudo, o tempo todo, ou inquieta demais. Então, vamos lá, crítica. Aí eu vou, com base no resultado, qual é o mais forte? Crítica, autocrítica, cobrança demais. Cobra dos outros, cobra de si mesmo. Aí ele vai te ensinar, lá no relatório, até vou olhar quantas páginas tem. O meu, sabotadores, avaliação de sabotadores, deu 14 páginas, gente. Vale muito a pena, tá? Tem um gráfico, aí ele vai explicar, 14 páginas, porque ele vai explicar todos. Vai descrever qual é o sabotador, quais são as características, quais são os pensamentos que você tem, quais são os sentimentos, quais são as mentiras que você faz para justificar esse comportamento, qual é o impacto na sua vida e na dos outros, e qual é a função original de sobrevivência. Ele faz uma descrição detalhada para todos os sabotadores, todos, não só os seus. E a intenção é de que você se conheça melhor, que você trabalhe nas suas fraquezas e ajude outras pessoas. Porque todos nós somos seres relacionais. Então, a gente tem marido, irmão, pai, mãe, esposa, filho, sobrinho, primo, tia, que mais? Cunhada, genro, sogro, sogra, enfim. A lista é grande, né? Então, olha... O crítico, por exemplo, aí ele coloca gráfico, tá? Quanto que você critica a si mesmo. Aí ele traz um trecho do livro. Quanto que você critica os outros. Aí traz o trecho do livro também. Então, para quem nunca ouviu falar desse livro, Inteligência Positiva, esse é um bom começo. Faça o teste, ele vai te dar. O teste dos sabotadores me deu 14 páginas. E ainda ele fala passos sugeridos ainda, tá? Ele fala 4 passos para você seguir. E a avaliação do cérebro QP, que é do nosso nível de inteligência, de maturidade emocional, essa é a palavra mais correta,
Tem 8 páginas. Então não é um teste raso, é um teste fácil de fazer. 2 minutos o primeiro teste, 5 minutos o outro. É rápido de fazer. E você já tem um mínimo de um diagnóstico. Claro que o melhor diagnóstico é feito com um terapeuta, com um psicólogo, psicanalista, né? Uma pessoa que te ouça frente a frente, identifique, né? As suas falhas, as suas dificuldades. Mas para começar do zero, para você que nunca fez, nunca se questionou, tá achando isso tudo muito maluco, ou sei lá, é tudo muito novo, neuroplasticidade, neurociência, não faz muito tempo que a gente ouve falar disso, né? Então faça o teste. Eu vou mandar o link, eu não consigo salvar o link aqui. Quando termina a live, o Instagram não deixa clicável o link, né? Não deixa clicável. Eu vou escrever na descrição, se você quiser copiar e digitar no seu celular, no seu computador. Mas o melhor é se você quiser me mandar uma mensagem, eu te mando o link, você só clica nele, tá, gente? Vale muito a pena. Quanto mais você se abrir pra você... Lembre-se disso aqui, olha. A gente viveu aqui dentro desse potinho até hoje. Até esse minuto. 8h45 da noite no horário do Brasil. 3h45 da tarde, horário da Califórnia. Mas quando você se abre, uma mente que se abre para o novo nunca mais volta ao seu tamanho original. Nunca mais. Mesmo que eu coloque a massinha de volta, eu não consigo replicar. E todas as mães que estiverem aqui vão saber exatamente o que eu tô falando. Quando a gente coloca de volta, nunca mais vai ser igual quanto era antes. Não é, por mais que eu coloque aqui, ó, não tem como eu disfarçar, tentar replicar a maneira que veio de fábrica. Eu coloquei e pressionei com os dedos, mas ficou marcas ali. Ficou as marcas, ficou minhas digitais ali, o tempo que eu fiquei mexendo, movendo. Nunca mais, gente. Vamos ver se sai. Nunca mais. Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu estado original, tá bom? Guarde essa informação, é maravilhosa. Vamos envelhecer com qualidade de vida, vamos envelhecer com habilidades. Vamos acreditar que nós podemos criar novas possibilidades a cada dia, a cada momento. Despertar nas outras pessoas. A última live que eu fiz foi o poder da empatia, não foi? E eu falei que a empatia também é o que você reflete nas outras pessoas, é o que você passa para as outras pessoas. Então, quando você tem uma amiga que passou no vestibular, que entrou para a faculdade, você é muito próximo dessa pessoa, aquilo te contagia 20%. Você começa a acreditar que aquilo é muito para você, porque está muito próximo de você. E aí, uma outra amiga sua, que não é amiga daquela, mas está ali depois de você, é um efeito cascata. A primeira pessoa que está em contato, ela tem 20% mais de otimismo para alcançar as metas dela. E a outra tem 10%. E a outra da terceira escala tem 5%. Então, a gente realmente não muda só a nossa vida. Muda toda o nosso meio. Isso é maravilhoso. Ao invés de a gente ser engolido pelo meio... Ao invés de a gente ser engolido pelo meio, que é o que acontece na nossa vida, a gente acredita em tudo que nos falam e tudo que nos fizeram, a gente pode passar a influenciar o meio, ó. Daí a gente que tá aqui, ó, a gente que está moldando o nosso meio. Daí se eu quero ser uma pessoa otimista, eu vou andar com pessoas otimistas. Eu vou ouvir livros, audiobooks de otimismo. Eu vou fazer atividades que me permitam me sentir assim, ó. Eu saí daqui. O meio não me influencia mais. Eu influencio o meio agora. Incrível, né, gente? É incrível e é real, tá? E é real. Estou aqui para dizer para vocês que é real. Que uma vez que a sua mente se abre, nunca mais ela vai voltar. Nunca mais. Deixa eu ver aqui os comentários. A Lima, Rayane, a Loreci, nossa, Loreci, quanto tempo. A Silvia. A Mariana falou, faz muito sentido. Sempre fui muito disciplinada com o trabalho, mas para a minha vida pessoal sempre postergo o que é importante. Olha só. E o que é mais importante, né? A pessoa mais importante do mundo
deveria ser eu mesma. Nós que somos mãe, eu me coloco no lugar de mães, né? Porque a gente acaba abdicando pelos nossos filhos. Mas a pessoa mais importante do mundo deveria ser eu mesma. Gustavo, Thaisa. Thaisa está mandando um request aqui, Thaisa. Mas não aparece, eu acho que tá dando erro, viu? Eu acho que tá dando erro aqui. Bora lá. E aí, eu queria só comentar aqui, pra gente finalizar, sobre a situação do Joe Dispenza, né? Que ele foi atropelado por um caminhão enquanto ele fazia uma prova de triatlo. E ele se refez novamente, gente. Ele, inclusive, ele ficou com lesões cerebrais e ele dispensou 3 vezes cirurgias porque ele acreditou, porque ele era neurocirurgião, então ele conhecia muito bem o cérebro e a capacidade de se reprogramar, de se expandir, de fazer de novo. E aí ele até chegou a recusar cirurgias para trabalhar na mente dele, através da mente dele se recuperar. Porque ele acredita que nós já temos todas as potencialidades. O nosso cérebro ele é super poderoso e a gente não usa. Você pode falar com todo neurocientista, neurocirurgião que você conhecer, todos eles vão falar a mesma coisa. Nós temos uma potência. Nosso cérebro é uma grande potência, mas a gente não sabe como usá-lo. E aí, quando uma pessoa é estudante da área, que conhece perfeitamente o seu cérebro por dentro, como a fisiologia das coisas, ela não duvida. Ela fala, eu sei onde está e eu sei como chegar lá, né? Oi, Renira! Bem-vinda, que saudade de você. Ó, o Dr. Joe Dispenza, ele é autor de best-sellers. Um deles chama Como Criar um Novo Eu. O outro, Cure-se a Si Próprio, que ele escreveu de acordo com a história de vida dele, tá? Ele estudou bioquímica na Universidade de Rutgers e se formou em neurociência. Ele é quiroprata pela Universidade de Atlanta. Ele é estudioso de neurologia, neurociência, química cerebral, biologia celular, longevidade. Ele percorre o mundo dando palestras sobre a função e o desempenho do cérebro. Ele é especialista nessa área e ele teve uma experiência pessoal, né? Ele foi premiado com um filme, O Que Raio Sabemos Nós, o nome do filme dele. E ele gosta de explorar por trás das remissões espontâneas, de como as pessoas se curam de doenças crônicas. De doenças crônicas e até doenças terminais, através da neuroplasticidade, através de saber que o que você disser para o seu cérebro, ele vai executar. Olha que incrível. Aí ele deixou uma frase que eu gostaria de falar, uma citação dele, ó. Quando combinas uma intenção clara com uma emoção elevada, você move o seu corpo e o teu cérebro de viver no passado para viver pro futuro. Porque lá no começo da live, eu falei que o Joe Dispenza falou assim, se você acorda todos os dias pensando da mesma maneira, vivendo a mesma vida, você não tá tendo nada de novo. Você tá vivendo o passado, porque você tá vivendo hoje o ontem. Você tá repetindo o ontem. Então você tá num looping do passado. Essa é a maneira que ele explica. Então aqui ele cita que se você tem uma intenção clara, eu quero me curar, eu quero ser uma palestrante, eu quero deixar de ser... Quem disse que você é insegura? Quem disse que existe timidez? Não existe timidez, gente. Toda timidez é um trauma. Toda insegurança é um trauma. Toda timidez é um trauma. É isso aqui, ó. Aí a gente precisa encontrar a origem. Precisa trabalhar. Precisa descobrir onde que tá esse trauma. Tirar do potinho. E aí ele fala, as emoções elevadas daquele futuro desejado convenceram o meu corpo e a minha mente inconsciente de que essa realidade futura já era presente. Então ele conseguiu se ver, se sentir recuperado, tendo uma vida completamente normal. E aí ele falou assim, porque o corpo e a mente inconsciente, eles não sabem a diferença
de eu estar, o quão ruim eu estava ou não. Eles não sabem, o nosso cérebro acredita no que a gente disser pra ele. Então, se eu quiser que essa massinha se torne... Eu não tenho nada aqui pra modelar, né, gente? Se eu quiser que essa massinha se torne uma estrelinha, ela vai se tornar uma estrelinha. Se eu conseguir fazer uma estrelinha, não, acho que eu conseguiria fazer um coração, talvez. Se eu quiser que essa massinha se torne um coração, ela vai se tornar um coração. Como eu sou horrível com manualidade, mas a intenção foi boa, né? Vocês estão entendendo a intenção, né? Aquilo que eu quiser que se transforme dentro de mim, vai se transformar. Vai se transformar, porque não é o cérebro que manda na gente. Até hoje é, né, gente? Mas pra gente ter uma vida saudável, equilibrada e feliz, nós deveríamos... Tá difícil fazer esse coração. Nós deveríamos tomar o controle da nossa mente. E a gente criar a nossa realidade, ó. E a gente ensinar o nosso cérebro, fica bem feinho. E a gente ensinar o nosso cérebro como ele deve se comportar para a vida. Não consegui pensar em algo tão lúdico que não fosse a massinha, tá, gente? Que realmente pode ilustrar de maneira bem fácil de entender como o nosso cérebro funciona. E aí ele falou, voltei a andar, tá? O Joe Dispenza, vocês podem pesquisar a história dele. Voltei a andar ao fim de 10 semanas. E voltei a treinar, que ele fazia triatlon, né? Ao fim de 12 semanas. Sem dores no corpo ou nas costas. Prometi a mim mesmo que se eu me curasse, eu dedicaria minha vida a auxiliar outros, estudando a ligação entre mente e corpo. E é tudo que ele faz hoje. Todas as formações dele são baseadas no estudo da mente humana, da fisiologia, né? Ele não é um psiquiatra, ele não é um psicólogo, ele não vai para esse lado. Ele vai pro lado da fisiologia mesmo, do como que é para funcionar ali, ó. Foi feito para funcionar dessa maneira. Ó, queria fazer ele ficar mais bonito, mas quanto mais mexe, ó, vai mudando o formato, quanto mais mexe. Ó, tá quase, gente, olha. Aí, me perdoem que eu não tenho os dotes da manualidade, mas é isso. Mas é isso. Nosso cérebro estava dentro de um potinho. Tire hoje, faça as atividades que eu passei hoje, 6 atividades. Comece a trabalhar a sua mente, comece a aprender algo novo todo dia. Algo novo todo dia, aí você vai expandindo o seu cérebro. Isso é um ótimo exercício. Faça o teste também. Pode ser que você se surpreenda. Algumas coisas pode ser que você já saiba sobre si mesma. Eu sei que eu sou controladora, eu tenho fato. Eu sei que eu sou ansiosa, é fato. Mas você pode se surpreender com os outros sabotadores, porque ele vai te dar 3. Ele vai te dar os 3 maiores e ele vai te falar dos 3 qual é o maior. E vai te mostrar, vai te indicar para você ler o livro, né? E aprender a se desfazer desses sabotadores, olha. Oi, Vini. Oi, Vini. Seja bem-vindo. Oi, Maria. Maria Correia. Então, gente, é isso. Essa é a live de hoje, a neuroplasticidade. Ensine o seu cérebro a ser sábio. Olha só. Terminar essa live aqui com esse coraçãozinho. Feito melhor do que perfeito. Feito melhor que... Até acho que ficou bom, devido aos meus não dotes manuais. E nós só temos apenas 2 lives para concluir essa série de lives. 1 ano de lives, tá? A próxima live eu vou falar sobre curando a criança interior, que é sobre os nossos traumas de infância, como eliminar de uma vez por todas, deixar nossa mente livre de emoções recalcadas, né, que são emoções ruins, traumas guardados dentro de nós. E a última live, que vai ser dia 20 de novembro, eu vou falar sobre o poder da gratidão. Novembro é o mês de ação de graças aqui nos Estados Unidos. O dia de ação de graças vai ser sempre numa quinta-feira, dia 23 de novembro. Então, não tem como eu não falar de algo que não seja gratidão no mês de novembro. E para fechar esse projeto com chave de ouro, de 1 ano, eu cumpri o meu propósito aqui no Instagram. E eu espero que tenha sido útil
para cada um de vocês. E eu tenho muita gratidão a cada live, as pessoas que comparecem, as pessoas que comentam, as pessoas que compartilham. E eu sou muito grata, de fato. Então, boa noite para vocês, boa tarde para quem está aqui nos Estados Unidos. Obrigada pela audiência mais uma vez e nos vemos na próxima segunda-feira. Beijo, bye!